Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Refletir, um espaço para respirar fundo, refletir sobre a vida e se reconectar com a sua essência. Pegue seu café, se acomode e silencie a mente. Eu sou a Lari Quadros e aqui você pode sentir, pode pensar, pode refletir. No nosso episódio anterior, eu conversei um pouco sobre a polarização do mundo, principalmente com relação à política e o quanto as pessoas têm brigado e estado em lados opostos por causas que muitas vezes elas foram manipuladas a acreditar que aquilo ali era o melhor para elas e não por realmente estar defendendo o que elas acreditam. E o episódio de hoje eu resolvi trazer uma reflexão sobre ciência e espiritualidade, ou ciência e religião. Porque eu tive viajando e tive com a minha família há pouco tempo e me deparei com uma situação em que a minha avó falou assim: e tal dia eu vou ir em tal evento, porque agora eu quero ver. Eles chamaram o padre da igreja tal, com a professora não sei o que da universidade, e agora eles vão debater. Quem que tá certo? É a ciência dizendo que a gente evoluiu dos macacos? Ou é a religião dizendo que nós nascemos de Adão e Eva? E aquilo ali, naquele momento, eu tomei um susto porque eu disse assim: por quê? Que um tem que estar certo, o outro tem que estar errado e um não pode aceitar a visão do outro. Que mundo é esse que a gente criou? Por que a gente foi parar nisso? E a verdade é que eu sempre achei que a visão da igreja, né, da Bíblia, do Adão e Eva, fosse uma visão assim, né, fantasiosa, que tinham inventado essa história porque não sabiam como era, e aí depois a ciência realmente entendeu o que tinha acontecido. Mas hoje eu tenho uma visão um pouco diferente, porque hoje eu acredito que nenhum está 100% certo ou 100% errado, e que as duas versões são versões de como a gente veio parar aqui num planeta Terra. Primeiro vamos refletir sobre a ciência. A ciência, antigamente, a única que existia era a ciência newtoniana, que é a ciência da matéria. Então, tudo que existe é matéria, tudo que existe veio dos átomos, a gente consegue ver, tocar, sentir, e isso é o que existe. Isso é o mundo, o planeta, as coisas são físicas. Então, existiam teorias, e existem várias teorias, teoremas aí, que explicam leis da física, né? Então, lei da ação e reação, a lei da inércia, as 3 leis de Newton aí, e isso era o mundo e isso era o que se acreditava. Então, o mais lógico é o quê? Teve essa evolução, a matéria foi evoluindo a partir da explosão do Big Bang, os átomos foram se unindo, foram criando essa matéria e evoluindo até o que a gente conhece nos dias atuais. Só que acontece que a partir do final ali do século XX, a ciência entrou no campo da física quântica, ou o que eles chamam de mecânica quântica, e isso bagunçou muito a ciência. E até hoje existem físicos que não acreditam e que não estão de acordo com algumas das descobertas que foram feitas no campo da física quântica. A física quântica, ela é a física que estuda as micropartículas. Quando a gente bota no microscópio aquele átomo e vai abrindo ele no menor tamanho possível, as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Porque as leis da física que a gente conhecia atualmente, elas não se aplicam mais a esse microcosmos, a essa ciência das partículas pequenininhas. Então, um dos experimentos famosos que existem dentro da área da física quântica
é o experimento da dupla fenda, onde talvez eu não vou conseguir explicar aqui para vocês, mas eu posso deixar um vídeo aqui do Dr. Quantum, que é um vídeo muito legal que vai explicar exatamente como foi esse experimento. Mas basicamente a descoberta desse experimento é que quando nós estamos trabalhando com um elétron, ele pode se comportar tanto como uma partícula, matéria, quanto como uma onda. Uma onda é apenas uma energia, não é matéria. Só que para esse elétron ele se transformar de uma onda, de uma energia, em uma partícula matéria, é preciso que um observador consciente esteja olhando para ele. O que isso significa? Quando é feito o experimento, eles só conseguem visualizar esse elétron como sendo uma partícula ou quando o próprio cientista está olhando o experimento ou quando ele coloca uma câmera para olhar para esse elétron. Quando não tem ninguém olhando, quando não tem ninguém observando ou prestando atenção, ele se comporta como uma onda, como uma nuvem que aparentemente você não sabe onde ele está, porque ele pode estar em qualquer lugar. E isso começou a abrir um novo entendimento dentro da física quântica, que é por que um ser humano observando aquela onda faz com que essa onda se torne partícula. E aí foi que se entendeu que nós, humanos, temos uma consciência e que é a nossa consciência que vai materializar tudo o que existe. Então, nós temos a capacidade de transformar aquilo que um dia era onda em partícula. E isso fez uma grande revolução, uma grande mudança dentro da física. Ainda dentro da física foram feitas outras descobertas, como, por exemplo, a existência do bóson de Higgs. O bóson de Higgs, hoje, dentro da ciência, ele é considerada a partícula de Deus, porque ele é uma partícula que ninguém sabe prever como ele vai acontecer, mas ele está ali em todas as células, em todos os átomos, em tudo que existe. Esse bóson de Higgs, ele existe e é hoje considerada a partícula de Deus dentro da ciência. Outra coisa da ciência que também se liga muito com a religião. O que existia antes do Big Bang? Hoje a ciência ela não tem como entender o que existia antes. E a teoria mais provável é que precisa existir um Deus, uma consciência maior, algo no universo, essa força que ninguém entende, que pudesse criar o Big Bang. Então, se precisava de um Deus, ou dessa consciência como a física entende, para criar o Big Bang, será que essa consciência não é o próprio Deus que as religiões trazem? E que cada religião vai trazer o seu Deus, a sua maneira de explicar, mas que tá todo mundo falando a mesma coisa? E aí a gente entra na religião, a gente entra na história de Adão e Eva. Então, a Bíblia fala que foi criado Adão, a imagem e semelhança de Deus, e que da costela de Adão foi criado a Eva, e que eles foram lá, consumiram o fruto proibido, e com isso acabaram sendo expulsos do paraíso. E aí eu pergunto, será que essa história é do planeta Terra? Ou será que essa não é uma história da nossa consciência de antes de virmos parar aqui? Será que essa não é uma história de algo que está para além do Big Bang? Algo que a gente não é capaz de entender cientificamente? E será que não foi justamente isso que fez com que esse Deus, essa consciência, criasse o Big Bang, o planeta, os planetas, as galáxias e criasse esse planeta Terra para que esse Adão e Eva, enquanto significado aí da nossa consciência, da nossa alma, do nosso espírito, pudesse vir e ter esse mundo para eles viverem e para eles criarem os seus filhos e para eles aprenderem e evoluírem? Então, na minha visão hoje, é que nenhum dos dois está 100% certo ou 100% errado.
mas que podem se complementar. Só que ao longo do tempo, no planeta Terra, enquanto a gente está aqui, enquanto humanidade, eu acredito que a gente foi minado pelo nosso ego, que é o nosso inimigo que está ali dentro da nossa mente, sempre nos dizendo para fazer algo que não é da nossa essência, algo que nós não deveríamos estar fazendo. E foi justamente esse ego que começou a afastar ciência e religião, como se uma coisa não pudesse complementar a outra e não pudessem ir para o mesmo lugar. Como se para eu ter fé, eu não pudesse acreditar na ciência. E se eu quiser acreditar na ciência, então eu não posso ter fé, eu tenho que ser ateu. Quem disse isso? Por que fomos criados dessa forma? Eu acho que não precisa ser assim. Até porque, se a gente olhar a Bíblia, o que mais diz na Bíblia é amor. Vamos amar uns aos outros. Ame ao outro como você ama a ti mesmo. Ame o seu inimigo. E onde que a gente deixou esse amor? O que a gente mais vê são pessoas que vão na igreja, que estão lá rezando, mas que no dia a dia esquecem de praticar o amor. Esquecem de praticar o amor ao próximo, que ficam julgando e criticando quem não tem a mesma opinião, que acham que só eles são as pessoas boas e maravilhosas desse mundo, o último alecrim dourado. E aí? Deus, Jesus, eles não vieram nos ensinar através da Bíblia que a gente precisa amar? Então por que esse ódio, essa guerra, rancor, julgamento, crítica? A gente não tá aqui para isso. A gente tá aqui para amar. A gente tá aqui para amar a nós mesmos em primeiro lugar, porque se eu não amar quem eu sou, se eu não amar a minha essência, eu não sou capaz de amar o outro. E depois amar o outro. Amar o outro assim como eu amo a mim. Não importa se a pessoa fez algo de bom ou de ruim para mim. O que importa é que eu vou emanar amor para essa pessoa. Porque se ela fez algo que me feriu, talvez ela não tivesse consciência do que estava fazendo. Talvez ela estava tão ferida por coisas que ela passou na vida dela que ela achou que aquilo ali era o melhor que ela estava fazendo. Então, a gente está aqui para amar. Amar nós mesmos, amar o outro. E é justamente aí que eu vejo as religiões se perdendo. Porque as religiões querem pregar tanto que eles são os únicos sabedores de todo o conhecimento, que a única verdade que vai salvar a humanidade é o que eles pregam, que eles fazem com que as pessoas, ao invés de amar, passem a brigar, passem a odiar, a ter raiva de quem não acredita no que eles acreditam. Então, esse episódio que começou como ciência e religião estão certas ou estão erradas, eu acho que a grande mensagem dele é o amor. Vamos nos amar mais e vamos amar mais aos outros, porque não precisa um tá certo pro outro tá errado. Tenho certeza que a gente tá indo para um lugar em que a cada dia a ciência e a religião vão estar mostrando que os dois lados estão certos. E que a gente pode pegar o melhor de cada um, o melhor que convier pra gente e seguir em frente. Mas, independente de um tá certo ou o outro tá errado, se a gente amar, se a gente conseguir cultivar o amor dentro de nós, então eu tenho certeza que a gente vai estar fazendo desse um mundo muito melhor. Porque é só no amor que a gente vai conseguir nos unir, estarmos em paz, empáticos com o outro e sendo mais felizes. Porque se a gente tá com raiva, com ódio no coração, não tem como a gente ser feliz.
Isso só nos leva a querer vingança de outras pessoas. Agora, se a gente perdoar, amar e estar em paz com o que a gente está emanando para as outras pessoas que estão à nossa volta, aí sim a gente vai estar com o poder na mão de também poder ser mais feliz a cada dia. E é isso que eu acredito. Espero que essa reflexão tenha feito sentido. Talvez não tenha e tá tudo bem, porque a gente tá aqui para aprender. Se você não concorda, se você acha que não é bem isso, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar bem feliz também de poder ouvir uma outra versão, um outro lado dessa mesma história, porque o que eu contei aqui é o que eu acredito, das coisas que eu li ao longo da minha vida e com certeza não é tudo. Com certeza eu também não tenho todo o conhecimento do mundo. Isso são fragmentos de conhecimentos que eu acessei, mas que pode também daqui a pouco estar errado. Então, estamos aqui justamente para evoluir e crescer uns com os outros. Então, deixa aí nos comentários o que você pensa, o que você acha, se você concorda, se não concorda. Mas saibam que tá tudo bem. Discordar não é errado, mas eu não vou odiar ninguém por estar discordando de mim. Então, se vocês acham que esse episódio fez sentido, compartilha aí com algum amigo, familiar que também possa estar precisando refletir sobre esses conhecimentos. E eu te espero no nosso próximo Pode Refletir.